ansiedade, eu oro. Em nome de Jesus, nessa pessoa agora, Deus. Saia agora em nome de Jesus. Toda ansiedade. Em nome Pai. de Jesus. Todo espírito de preocupação desnecessária, excessiva. Agora no nome de Jesus, seja curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Graças a Deus. Pegue a sua Bíblia nesse momento. Você que tem uma Bíblia, depois eu só peço um pouquinho d'água que eu Sim, sou perdão. movido pelo Espírito e pela água também. Pegue a sua Bíblia no nome de Jesus. Vai lá, Romanos capítulo 8, 31 e 32. Diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Repete assim comigo, diga assim: por todos nós. Por todos nós. Fale mais forte: por todos nós. Por todos nós. Se existe alguém aqui, me perdoe, meu irmão, mas existem alguns irmãos, e eu já ouvi isso muito, que acham que Jesus ele entregou a sua vida por algumas pessoas. Se você que está aqui acredita nisso, me perdoa, mas a Bíblia está dizendo que Deus entregou por todos. Aleluia. Todos nós. E ele continua dizendo assim: como não dará também com ele todas as coisas? Oh, Deus! Aleluia. Se Deus entregou o seu Filho por todos nós, graciosamente, diz a Bíblia, como ele não dará todas as coisas para nós? Jesus, ele tinha um costume, meu irmão, você pode fechar sua Bíblia agora. Jesus tinha um hábito de fazer perguntas, sabe, diferente de eu afirmar algo para você. Quando eu faço uma pergunta para você, a questão, a dúvida, a pergunta, ela faz a gente parar. E você começa a pensar sobre aquilo que eu te perguntei. E é por isso que Jesus usava esse método. Ele perguntava, fazia perguntas, e a pessoa parava um pouco para pensar. E então ele lançava a resposta. Da mesma forma aqui nesse versículo que nós lemos, a Bíblia está dizendo isso, está fazendo uma pergunta. Se Deus entregou o seu Filho por nós, como ele não dará graciosamente as outras coisas para mim e para você? Se Deus já entregou o seu melhor, o que ele tinha de melhor, como as outras coisas da nossa vida, as coisas que você precisa, como Deus, ele não te daria isso? Aquilo que hoje você precisa, eu não sei o que, mas uma certeza eu tenho, que se Deus já deu Jesus Cristo por nós, não existe nada que ele não faça por você e por mim, amém? Aleluia. Não existe nada, irmão, porque ele já deu o melhor do céu, ele deu o seu Filho, e Jesus entregou a vida por mim e por você. Ele mostrou na cruz que ele faz tudo por você e por mim, para que a gente voltasse para ele. Mas nessa noite eu quero que você volte um pouco comigo na história, quando Deus ele cria tudo. A Bíblia diz lá em Gênesis, se você ler, que Deus ele começa a criar as coisas, a terra era sem forma e vazia, e aí Deus ele começa a declarar pela palavra: haja luz, e houve luz. E ele fala depois que haja separação entre a água e a terra, e tudo vai acontecendo conforme Deus vai dizendo. Depois Deus cria a natureza, cria os animais. A partir de uma coisa Deus tira outra. Da terra depois Deus faz os animais, as árvores. Depois Deus cria o mar, e do mar ele faz os peixes. E a Bíblia diz que depois então, da terra, do pó da terra, Deus cria o corpo, o ser humano. Mas veja bem que a Bíblia diz que o fôlego de vida Deus soprou dele. Você entende isso hoje? Aleluia. O corpo veio da terra, mas a vida que há em você e em mim veio de Deus. Glória a E Deus. é por isso, meu irmão, meu amigo, minha amiga, que nós não conseguimos viver sem Deus. Aleluia. Porque nós viemos dele. É por isso que a pessoa que se afasta de Deus, ela não consegue passar muito tempo longe dele. E eu sou um exemplo disso. Eu conheci Jesus com 9 para 10 anos de idade. Mas na adolescência, 15 anos, 16, eu comecei a me afastar de Deus. E sabe, o processo da gente se afastar, da gente esfriar na fé, é algo que muitas vezes a gente não percebe. Você começa a se afastar, esfriar, e você mesmo não vê isso. As pessoas até te falam, os amigos, a família falam, mas a gente não percebe. Isso aconteceu comigo. Eu passei um tempo, mais ou menos 7 anos afastado de Jesus. Mas graças a Deus, há 7 anos atrás também, Jesus me trouxe de volta. Aleluia. E eu posso dizer hoje pela fé, que nada me afasta de Deus. Glória a Deus. Não, mas você não pode falar isso, porque você não conhece o amanhã. Mas pela fé,
Eu preciso declarar sobre a minha vida que Aleluia. nada me afasta de Deus. Da mesma forma na sua vida, irmão, tem coisas que vão tentar te afastar de Deus. Da mesma forma como o Espírito Santo, ele tenta te aproximar, existem coisas nesse mundo que tentam te afastar. É. Mas você precisa crer e dizer com fé que nada te afastará de Deus. Nada, diga isso todo dia. Nada vai me afastar, nada nessa terra. Aleluia. Porque eu sou de Jesus, eu vim dele, eu não consigo viver sem ele. Não dá para viver, sabe? A gente pertence a Deus e a gente precisa de Deus. O fôlego de vida veio dele. Um dia eu estou passando por uma praça lá de onde eu moro, nem falei, mas eu sou lá, São Luís, na cidade operária. E um dia eu estou numa praça lá, Deus toca o meu coração. E eu passo por um rapaz, ele está lá sozinho. Eu nem sabia, mas ele estava fumando lá naquele dia, eu nem percebi. Mas Deus toca o meu coração, eu compartilho uma palavra com ele, eu não lembro agora o que eu falei. Mas eu sei que eu falei algo de Deus para ele, orei por ele, e eu saí. Um mês depois eu vou pregar lá no Betel, lá na cidade operária também. E esse cara tá lá também, tá lá ouvindo a palavra. E depois ele fala para mim, eu faço apelo, quem quer aceitar Jesus, ou se reconciliar. E ele vai lá, ele é um dos primeiros a levantar a mão. E no final ele me fala, naquele dia que tu foi lá, falou comigo, Deus é que falou comigo naquele dia. Aleluia. E quando eu te vi entrar aqui, eu entendi que era a hora de eu voltar para Jesus. Eu falei para ele, pois é, irmão, graças a Deus por isso. Não dá pra gente ficar muito tempo longe de Deus. Sem Deus a gente sobrevive, sabe? É como se você saísse da sua casa, da sua família, da sociedade, você tentasse viver numa floresta sozinho, isolado. Você ia sobreviver lá. Você ia tentar viver. Da mesma forma, sem Jesus, a gente está tentando viver. Só com Ele a gente vive de verdade, amém? Amém. Só Ele tem vida e a vida é abundância. A Bíblia diz que Deus, depois Ele cria o ser humano, Ele sopra o fôlego de vida. Adão e Eva, os primeiros representantes da humanidade ali. E tudo que eles precisavam, eles tinham à disposição. Nada faltava para eles, nada. Bateu a fome, Adão ia lá na árvore, pegava fruta, comia. Bateu a sede, ia lá no rio, bebia água, de graça. Hoje até água a gente paga, eu não é? É. Mas eles tinham de graça, iam lá e pegavam tudo de graça. Eles tinham um trabalho também, Deus deu um trabalho, cuidar daquilo que era deles. Diferente hoje a gente trabalha, muitas vezes daquilo que não é nosso, a gente trabalha para os outros. Adão e Eva, eles cuidavam, tinham um trabalho de cuidar daquilo que era deles, que Deus deu para eles. E nada faltava para eles, por muito tempo foi assim. Toda necessidade que eles tinham era suprida em Deus. E principalmente, meu irmão, sabe qual era o melhor de tudo? Não só porque eles tinham que comer e beber, mas porque a Bíblia diz que todo dia, na viração do dia, Deus descia do céu e falava com eles. Aleluia. Ou seja, não só a necessidade material humana, mas a necessidade espiritual, eles tinham suprida. Deus falava com eles todos os Glória dias. a Deus. E essa é a melhor parte. Sabe, muita gente está vivendo faminto. Existe uma fome em você, em mim, que nada consegue suprir e matar. Nem o dinheiro, nem o feijão, o arroz, nem ter o que vestir, nem o relacionamento consegue suprir uma fome que há dentro de você. Existe uma fome em você, espiritual, que só Deus consegue suprir na sua vida. Aleluia. E Adão e Eva tinham isso todo dia. A gente não sabe quanto tempo eles passaram tendo esse relacionamento cara a cara com Deus. Mas a Bíblia diz que todo dia Deus descia lá e falava com eles. Da mesma forma como você está me vendo aqui agora, cara a cara, Deus chegava e falava com eles. Já pensou isso? Era assim que era. Eles não tinham nada, não faltava nada para eles. Nada. Tudo que eles queriam, porque Deus preparou tudo antes. A Bíblia diz que antes de colocar o ser humano lá, veja bem, que Deus prepara o ambiente para receber. Quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão assim. Se você aí que é pai ou mãe, sabe o que eu vou dizer agora, você vai entender. Geralmente o normal é que antes de receber o filho, de ter o filho, a criança, os pais se preparem para receber, ou não é? Prepara a casa, prepara o bolso, prepara tudo, compra a roupa, faz baby chá, faz rifa. Hoje as pessoas estão fazendo rifa direto para receber o bebê, a criança. E a mesma coisa Deus fez. Antes de colocar o ser humano lá, Deus prepara o ambiente para receber. Sabe por quê? Porque era a criação mais importante dele. Era nós, seres humanos, eu e você.
E é por isso que Deus ele não Aleluia. coloca o ser humano e depois começa a preparar as coisas tudo junto, não. Primeiro Deus deixa tudo certo, tudo bom, para que quando chegasse lá, eles não tivessem nada para reclamar. Não, só para agradecer, para desfrutar, só para viver daquilo que Deus deu para eles. Mas você conhece a história, eles passaram um tempo assim, mas um dia eles dão ouvido à voz errada, ao mal, ao inimigo. E por causa disso eles são expulsos do jardim. E sabe, eles levam consigo todas as gerações futuras, até hoje. Por causa de terem saído da vontade de Deus, por não ter dado ouvidos à voz de Deus, não permanecer naquilo que Deus falou. Então eles são expulsos. E todas as pessoas depois deles, todas as gerações sofrem por causa disso. E é isso que acontece, meu amigo, minha amiga. Todas as vezes que você e eu, nós tiramos o nosso ouvido, nós tiramos os nossos pés, a nossa vida da vontade de Deus, daquilo que Deus falou pra gente, nós sofremos por causa disso. Todas as vezes. E às vezes até quem não tem culpa sofre por causa disso, quem está ao seu redor. Quando o pai na família ele se afasta de Jesus, a família sofre. Quando a mãe se afasta, quando o filho se afasta, todo mundo sofre com isso. É isso que aconteceu lá no passado. Eles se afastaram, saíram da vontade de Deus, e todo mundo sofreu por causa disso. Muitos amigos meus, ateus, que eu tenho muito amigo assim, eles me perguntam: Léo, mas eu não tive culpa, foi lá no passado, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver. Deus nos puniu por causa do erro do outro. E eu não sei se você já ouviu falar de doença hereditária, que passa de pai para filho, que vai herdando. O filho ele herda do pai, mesmo sem ter culpa. Reclame o quanto for, ele vai herdar isso. É a mesma coisa que a gente herdou hoje, do pecado lá atrás. A gente não tem culpa, não, mas a gente herdou isso. Só que a boa notícia de Deus para nós é porque Deus criou uma solução para isso para nós. Aleluia. Deus deu uma segunda chance para a humanidade, sabe? Porque o nosso Deus, Jesus Cristo, Ele é um Deus de segundas chances. Deus dá novas oportunidades, novas chances para nós. E aí você pode me perguntar: Leonel, mas onde está essa segunda chance na Bíblia que eu não vejo? A segunda chance de Deus para nós é Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus desce do céu, veja só a viagem que Jesus faz por você e por mim. Existe o céu, onde a gente olha as estrelas, onde a gente olha as nuvens. Olha para o céu agora. Levanta sua cabeça, olha só. Existe esse céu que você está vendo aí. Existe um segundo céu, que é onde estão os planetas, as estrelas lá mais longe. E existe um terceiro céu, que é onde Deus, os anjos, Jesus Cristo e o Espírito Santo estão. Veja a viagem que Jesus faz por nós. Jesus desce do terceiro céu para cá, para a terra, por amor a você e a mim. Aleluia. E Ele vai lá para a cruz. Jesus vai para a cruz. Eu não sei se você consegue sentir isso, mas essa palavra simples, a Bíblia, toda essa Bíblia, ela gira em torno de uma única mensagem: Jesus Cristo morreu na cruz por você e por mim, e ressuscitou 3 dias depois. Aleluia. Esse é o centro da palavra. É isso que a Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. Então você hoje, você e eu, se nós crermos nessa palavra simples, Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou, então nós temos nosso lugar garantido lá no céu. Jesus está para voltar, meu irmão, isso é uma verdade. Cada dia que passa, essa vinda está mais próxima. E nós não sabemos quando, mas nós sabemos que Ele vem. E é por isso que Deus Ele continua falando com você. Existem pessoas aqui que estão com a sua fé fria. Um dia eu estive também. E eu não sei quem é, mas você sabe, você que está aí, você sabe, você está com a sua fé fria, você tem esfriado na presença de Deus. E Deus hoje está falando com você para que você volte a chama que um dia Deus acendeu no seu coração. Existe plano de Deus para a sua vida. Deus quer fazer muita coisa na sua vida. Aleluia. Talvez Ele já te falou por uma palavra, por alguém, e você vive, e às vezes parece que aquilo que você ouviu um dia não vai acontecer. Várias vezes eu me questionei, eu perguntei: Deus, coisas que eu ouvi, Senhor, não está parecendo que vai acontecer, Pai. Mas Deus, Ele não desiste de nós, sabe? Por mais errados que a gente seja, os planos de Deus continuam valendo para a nossa vida. Continuam valendo para a sua vida. Você é importante para Deus. Deus é um Deus de segundas chances, segundas oportunidades. A segunda chance de Deus para nós foi Jesus Cristo de Nazaré. Um dia um homem chamado Pedro, eu creio que você já ouviu falar,
Ele anda com Jesus 3 anos e meio, mais ou menos. E Pedro, um dia Jesus chega para ele e pergunta assim, fala assim: Pedro, você me ama? E ele diz: Senhor, eu te amo. Por 3 vezes Jesus pergunta isso. E Jesus fala para ele: Pedro, você vai me negar antes que o galo cante. E ele falou assim: não, Senhor, eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Pedro já se achava o cara, achava que estava pronto. Às vezes ele te acha assim: eu estou pronto, eu estou 100%. Pedro achava isso. Mas depois que Jesus é preso, ele foge, ele se esconde. E quando ele é questionado, pressionado, 3 vezes ele nega, do jeito que Jesus falou. E a Bíblia fala que depois disso ele chora amargamente. Ele sai dali. Ele sai dali e volta para viver a mesma vida que ele vivia antes. Porque geralmente quando a gente se afasta de Jesus, a gente volta a fazer a mesma coisa que a gente fazia antes. Pedro volta a pescar. Imagina ele pescando triste. E ele ali, sabe, decepcionado consigo mesmo. Porque diferente da gente se decepcionar com alguém é quando a gente se decepciona com a gente mesmo. Eu não sei se você já viveu ou se já sentiu isso. Mas eu já senti se decepcionar consigo mesmo. Isso é triste demais. E assim que Pedro estava. Mas para a alegria dele, quando Jesus ressuscita 3 dias depois, Jesus começa a visitar os discípulos. Começa a aparecer para os discípulos. E um dos que ele vai visitar é Pedro. Ele vai no mesmo lugar. Jesus imaginou: eu encontrei ele pescando, então agora eu vou lá. No mesmo lugar, provavelmente ele está lá pescando. Dito e certo, Jesus chega lá e Pedro está lá pescando. Eu acho lindo como Jesus fala. Jesus chega e fala assim: e aí, está difícil pescar? Em outras palavras, como é que está a vida? Está difícil viver aí sem mim? E a Bíblia diz que quando Pedro vê Jesus, ele reconhece, ele sai correndo até Jesus. Quando Jesus faz isso, meu irmão e minha irmã, Jesus está dizendo para Pedro: você errou comigo, você me negou, você se afastou, mas eu não desisti de você. Aleluia! Você é importante para mim e é por isso que eu estou aqui hoje. Da mesma forma, hoje Deus está falando com você, porque você é importante para Ele, porque existe uma obra de Deus na sua vida que não vai parar só em você. Sabe, o que Deus faz na minha vida não parou só em mim. Hoje Deus me deu, eu até convido Itaías desde já. Itaías, hoje eu cuido de mais ou menos 12, 15 adolescentes, jovens e adolescentes que não conhecem Jesus. E a gente tem uma célula, e a gente faz um momento assim no campo, e depois a gente faz uma palavra. Na verdade, primeiro vem a palavra, depois vem a parte da diversão. E graças a Deus esses jovens têm sido tocados. Quando o primeiro aceitou Jesus, a gente fez festa. Aleluia! Sabe, o que Deus quer fazer na sua vida não envolve só você. Pelo contrário, é mais do que só sobre você. Vai além de você. É Deus querendo fazer através da sua vida. Mas para isso é preciso a gente permanecer na presença dEle. Glória a Deus. É preciso a gente perseverar. E talvez você que está aqui, você tenha estado frio na presença de Deus. E hoje Deus quer aquecer a sua vida. Aleluia. Deus quer te trazer para mais perto dEle, sabe? Muitas preocupações dessa vida, elas nos afastam de Deus, elas esfriam nossa fé. E é por isso que a Bíblia está dizendo assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas os entregou por todos nós, graciosamente, como Ele não nos dará todas as coisas? Muita gente está preocupado com todas as coisas, está buscando todas as coisas, e buscar todas as coisas nos afasta de Deus. Mas sabe de uma coisa? Buscar todas as coisas não nos dá a Deus. Veja bem o que eu vou te dizer agora: todas as coisas, buscar as coisas não te dão Deus, mas buscar a Deus te faz receber dele tudo. Aleluia! Amém. Eu vou falar de novo: quem busca todas as coisas não recebe Deus, mas quem busca a Deus recebe de Deus o seu tudo. Aleluia! Por isso eu te convido hoje a isso, a voltar a buscar mais e mais e mais. Leonel, onde está isso na Bíblia? A Bíblia fala em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus, mas é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e recompensa os que o buscam. Aleluia! Existe recompensa de Deus para aqueles que buscam. Talvez você tenha andado ansioso com coisas dessa vida, com coisas importantes até, com o trabalho, com o relacionamento, com a família, com a saúde, coisas importantes. Mas sabe, você precisa colocar as coisas no lugar, de forma que Deus permaneça no centro da sua vida. Verdade. Porque quando eu coloco Deus no centro, eu recebo dele tudo que eu preciso. É isso que Adão e Eva viviam no passado. Eles tinham Deus,
e nada faltava para eles. E quando Jesus desce do céu para nos dar essa vida de novo, a vida que um dia foi perdida lá atrás, Ele está falando a mesma coisa. Eu vou te dar Deus de novo, eu vou te aproximar de Deus de novo. Você vai ter a presença dele de novo na sua vida e nada vai te faltar. Você não precisa viver uma vida ansiosa. Não, você precisa viver uma vida de busca por Ele, por Jesus Cristo. Aleluia. Isso, sim, o anseio da sua vida precisa ser por Ele. Se existe uma ansiedade boa, meu irmão, se existe uma ansiedade boa, é a ansiedade por Ele. É querer mais dele. Porque quanto mais dele na sua vida, menos falta as coisas que a gente precisa aqui. Amém? Amém. Quem tem Ele tem tudo. Se Glória você tem Jesus, a Deus. você tem tudo. O melhor de Deus Ele nos deu. Eu quero que você pense agora por um momento o melhor que você tem na sua vida. Pense agora um pouco nisso. O que você tem de melhor? Pode ser alguém, pode ser uma pessoa, pode ser o esposo, a esposa, namorado, pode ser o filho ou a filha, mas pense agora por um momento o que você tem de melhor. O que você tem de melhor? Pode ser uma coisa material, não precisa dizer. Pode até ser alguma coisa material, aí é com você. Mas pense agora por um momento na coisa mais importante que você tem. Pensou? 2 segundos para pensar. 3, 1, 2, 3. Pensou? Agora eu te pergunto, você teria coragem de entregar isso? Eu vou dar um exemplo simples. Celular, que todo mundo tem um celular. Por mais que não seja a coisa mais importante da sua vida, custou. Tem gente que ainda está pagando. Mas você teria coragem de entregar para alguém que você não conhece, de graça, por vontade própria, sem te pedir, do nada, você teria coragem? Um exemplo simples. Agora pensa na coisa que você colocou aí na sua mente, na coisa mais importante. Você teria coragem de entregar para alguém que você não conhece, está passando na rua, você entregar isso para alguém? Você teria coragem de fazer isso? A gente é ser humano, a gente precisa ser honesto, dizer que é difícil. Mas o que Deus fez por nós foi exatamente isso, entregou o melhor dele, o Filho, por nós, por todos nós. 2000 anos atrás, pessoas que ainda não tinham nem nascido, você e eu, Deus já entregou por nós lá atrás o melhor dele. E Jesus aceitou isso, aceitou a ordem do Pai de entregar a vida dele em favor de mim e de você. É verdade. Deus entregou o melhor dele. Sabe, se Deus entregou o melhor dele, nada mais justo, meu irmão e minha irmã, do que você e eu entregarmos também para Ele. Aleluia. É isso aí. O nosso melhor. E eu não sei você, se você sabe, mas o seu melhor não é o que está no bolso. Não é uma outra pessoa. O seu melhor é a sua própria vida. Tem muita gente que está entregando para Deus uma parte do tempo, uma parte da vida. Essa parte é de Deus, essa outra parte. Mas com Deus não existe isso. Que está no céu. O Deus que pode fazer tudo por você. O Deus que já provou, a Bíblia diz, Ele provou o seu amor por nós, em tendo Jesus Cristo se entregado por você e por mim. Aleluia. É assim que Ele prova o seu amor. Como é que você hoje e eu vamos provar o nosso amor por Ele? O amor não se prova só falando, não adianta só falar. Você vai ter que provar de alguma forma. E a única forma de provar que a gente ama Deus é nós entregando nossa vida completamente para Ele. Aleluia. 100% da sua vida hoje para Ele. Se você que está aqui hoje, faça esse pensamento, essa análise da sua vida. Quanto você tem entregado para Deus? Pense agora, você não precisa dizer. Você sabe, eu sei de mim. Mas a palavra de Deus para você hoje é: Deus quer que você entregue tudo. Porque quem entrega tudo para Ele, nada falta. Nada vai faltar para aquele que entregar tudo. Aleluia. Por isso eu te convido hoje, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a entregar tudo para Deus. Se coloque de pé nesse momento. Oh, glória a Deus. Se coloque de pé nesse momento em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Feche os seus olhos agora. Comece a pensar e refletir nessa palavra. Quanto você tem entregado para Deus? Você que está frio na fé. Você que se sente assim, uma pessoa que está afastada de Deus. Nesse momento,